Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que maravilha é esse tempinho aí que está aí fora, né, gente? Nossa, foi daquele calor intenso que nós vivemos aí em Brasília. Chegou a chuva. É bom demais. Também respirando os ares do culto de ontem. Você não pôde estar aqui ontem no culto da consagração do pastor Felipe Nunes, está ali atrás. Olha, não deixe de entrar no nosso canal do YouTube lá e cultuar nessa cerimônia que teve ontem, belíssima, um teste para cardíaco, foi lindo aqui, foi emocionante. Nós estamos ainda vivendo aqui as emoções de ontem, menos de 12 horas, um pouco mais de 12 horas, nós estávamos aqui ontem celebrando a Deus por mais um obreiro levantado nessa igreja aqui para levar a palavra do Senhor. Mas também queremos aproveitar todo esse clima, esse momento que nós vivemos, esse clima delicioso aí, também parabenizar as nossas crianças. Amanhã, o dia das crianças, que legal, gente. Eu queria te incentivar, em nome de Jesus, amanhã é feriado, cara. Desliga o celular, vai ser uma criança amanhã. Eu não tenho mais filhos, meus filhos cresceram. Vai ser amanhã o seu dia, o dia da criança. Jesus falou, se não for criança, você não vai entrar no céu, cara. Então, aproveite o dia, o nosso dia de amanhã, é o dia da criança, e celebre, vá, sei lá, para o parque da cidade, vá andar de bicicleta, vai jogar bola, peteca, qualquer coisa, cara. Mas vai sorrir, vai ser criança, né? Amanhã, feriado, vamos celebrar esse dia aí tão bacana, tão bonito, tão expressivo, que é esse dia, chamado Dia das Crianças. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Nós estamos aí tomando uma surra de Atos. O livro de Atos é o Evangelho na prática. Jesus passou 3 anos ensinando os seus discípulos, e quando chegou em Atos, ele falou assim, agora é com vocês, agora está contigo, é a hora de você fazer aquilo que eu te ensinei. Então, a gente está estudando aí na EBD, daqui a pouco nós teremos a nossa aula da EBD falando sobre Atos, e agora vamos ver Atos 12, novamente, porque domingo passado, retrasado, nós vimos Atos 12 também, no tema da A Igreja que Ora. A igreja que ora em Atos 12, e hoje nós vamos dar continuidade a esse texto, tamanha riqueza e profundidade que tem nesse texto, Atos 12, versículo 12 ao versículo 17, diz assim, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é um anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando o abriram, viram-no e espantaram. E acenando que com a mão para que ele se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Fecha os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado a Deus pela tua palavra,
Obrigado, ó Deus, pelos ensinamentos que ela, ó Deus, nos traz e pode, ó Deus, mudar a nossa história a qualquer momento, ó Deus, desde que nós a coloquemos em prática. Pedimos, ó Deus, nos dá a sensibilidade do Teu Espírito, ó Deus, para diante de tudo isso que nós vamos agora conversar aqui, refletir, pensar, ó Pai, o Senhor que habita em nós e que sabe, ó Deus, as reais necessidades de cada um de nós, ó Deus, faça, ó Deus, um sinal de alerta, ó Deus, provoque, ó, em nós, ó Deus, um sentimento diante daquilo que o Senhor quer mudar em nós, ó Deus, abrindo os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, amolecendo, ó Deus, o nosso coração, para estarmos atentos, ó Deus, naquilo que o Senhor quer nos transformar nessa manhã, ó Deus. Clamamos, ó Deus, necessitamos, te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, nós falamos aqui há 2 semanas atrás, nesse texto, com o título da A Igreja que Ora, em 2 domingos, porque Pedro estava preso por Herodes, manda prender. Se você for buscar lá no primeiro versículo do capítulo 12, Herodes manda prender Tiago, Pedro e outras pessoas para satisfazer os judeus naquele momento. Era legal, então estavam perseguindo a igreja, isso fazia bem, e Herodes, um bom político, ele estava querendo agradar o povo, maltratando a igreja. Matou Tiago, e Pedro estava prestes a morrer, prestes a passar, muito provavelmente, pela espada, como aconteceu com o Tiago. E a igreja, então, se reúne e começa a orar, e o Deus manda um anjo, livra Pedro. Pedro sai da cadeia e chega nessa casa que nós acabamos de ler agora. Bate na porta, a turma está lá na reunião de oração e não percebe, não escuta Pedro batendo na porta. Uma menina chamada Rod escuta, vai lá, vê que é Pedro, volta para avisar: olha, gente, Pedro está aí fora. Você está doida, menina? Que Pedro está preso. E depois de uma certa insistência da menina e de Pedro, eles vão lá e abrem a porta e veem realmente que é Pedro. E Pedro: olha, fica quieto aqui, né? Não faz barulho não. Conversa com eles, falam o que aconteceu e depois sai e vai para outro canto. Esse é o resumo dessa história, em que, por vezes, a gente, numa leitura rápida ou até mesmo dinâmica, a gente perde os detalhes desse texto. Que texto maravilhoso! A Bíblia é maravilhosa, gente. A Bíblia tem tantas informações para nos passar, e que eu convido a você hoje a aprender como uma criança. Amanhã é dia das crianças, e esse texto mostra uma criança, uma menina chamada Rod, que vai nos ensinar hoje algumas coisas. Eu queria que você estivesse atento. Essa semana, eu tive contato com uma das pessoas em que eu atendi, não é dessa igreja, você não conhece, muito provavelmente não a conhece, e ela viveu um momento muito interessante na vida dela e estava feliz por aquele momento em que ela tinha vivido. Ela adquiriu um bem e estava feliz pela aquisição desse bem. Só que, como adulto, ela estava preocupada dos desdobramentos, do valor, aquela coisa toda que nós somos, ou quase todos aqui, ficam pensando diante da realidade do mundo, das preocupações que cada coisa que a gente compra, adquire, vence, traz seus desdobramentos. E ela estava muito preocupada. Eu falei assim:
como pode ser um sentimento dúbio diante de uma felicidade em que você acabou de conquistar algo que você tanto queria, e você está tão preocupada com isso? Me explica isso. Como a gente, como psicólogo, a gente tenta achar a raiz, né, dos problemas, tentando cutucar ela ali, e ela, em um momento, ela soltou e falou assim: eu preciso liberar a criança que está dentro de mim e celebrar essa vitória. Achei tão interessante essa fala, né? Circunstâncias que, vamos celebrar esse aniversário, vamos andar com esse carro que você comprou, né? Vamos se deliciar com essa vitória que você adquiriu. Entende, gente? Às vezes a gente perde a possibilidade de viver com intensidade aquilo que Deus nos proporciona, porque a gente fica preso às circunstâncias. Esse texto aqui, ele vai nos relatar algo muito parecido com isso. A igreja está em oração, a igreja está focada pela libertação de Pedro. Pedro está preso, prestes a morrer como Tiago, e de repente algo acontece sobrenatural, lindo, e a igreja não percebe. Igreja, como isso acontece com a gente no nosso dia a dia? Como a gente fica preso às circunstâncias, às adversidades, os compromissos, e nos esquecemos de celebrar a chuva que caiu lá fora ontem. Um presente de Deus. Ontem à tarde eu saí com minhas filhas, minha esposa e mais uma jovem aqui da igreja para chupar um picolé ali em Taguatinga, né? E começou a ventar e ameaçar chover. Falei assim: olha, se chover nós vamos tomar banho de chuva aqui. Aí a jovem ficava com a gente e falou assim: mas eu só tenho essa roupa, não sei. A gente começa a pensar, né, mas se eu me resfriar, né, minha mãe vai brigar comigo, vai molhar meu sapato. A gente fica pensando nas coisas, esquece da beleza. Estava um calor louco em Brasília, olha a chuva caindo, Deus, eu tomar banho de chuva, que coisa linda. A gente precisa celebrar mais as chuvas, a gente precisa tomar mais banho de chuva, a gente precisa fazer como essa menina aqui, gente, essa criança nos ensina algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que essa criança, ela percebe algo em Atos capítulo 12, a partir do versículo 12, que aquele grupo religioso ali focado em Deus, em oração, em intensidade, com fé, um grupo especialíssimo que estava em oração. Não cabe aqui a gente criticar esse grupo. Eles estavam orando pela salvação de Pedro, pela libertação de Pedro, mas alguém dentro daquele grupo ali tem uma percepção diferente. Diz o texto que aquela menina, versículo 12, Rod, saiu a escutar. Queria que você colocasse isso no seu coração com muita força. Se pudesse, você escrevia aí no seu coração assim: saiu a escutar. A gente poderia hoje aqui, nessa manhã, refletir só nesse ponto aqui. Temos o nosso exercício religioso, a nossa fé, desenvolvemos hábitos e ritos e compromissos e doutrinas que a Bíblia nos ensina por meio do Evangelho de Jesus Cristo, como, por exemplo, perseverar em oração, buscar a Deus em oração, falar com Deus. Mas às vezes a gente esquece de um fundamento tão importante que é da oração, que a oração é um canal de duas vias. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Às vezes a gente está preocupado, a gente se ajoelha, a gente entra no nosso quarto, Deus fala, a gente vai lá e fala. Isso na melhor das hipóteses, né? Porque alguns falam assim: Deus abençoa meu dia aí, e estou indo, hein? Então,
tem outras pessoas que oram mais, né? E oram, e falam, e falam, e falam, e falam com Deus, e bota a sua angústia, bota a sua necessidade, a sua relação de coisas que precisa, em nome de Jesus, amém, e vai embora. E qual é o momento em que você vai sair a escutar? É a nossa pergunta. Qual é o momento em que Deus vai responder a sua oração? Pedro está lá batendo na porta, olha, eu estou aqui, Deus respondeu a oração de vocês, olha só, eu fui liberto, eu estou aqui, olha aqui a resposta, olha a chuva, eu mandei, vocês estavam falando que estava calor, eu mandei chuva, chegou a chuva. E alguns de nós é muito provável que já esteja reclamando dessa chuva. Está chovendo, não vou para a igreja não, está chovendo. Não vou para a igreja que estava sol, eu não vou para a igreja que estava chuva. Eu gostaria que, eu vou colocar aqui como exemplo, talvez esse não seja o caso de vocês, talvez só eu aqui sou parecido com essa igreja, que estava em oração e não consegue perceber, não conseguiu perceber a resposta de Deus. Só isso a gente já poderia ir embora aqui, gente. Porque Deus pode estar respondendo a oração sua, que você está pedindo há muito tempo, e Ele está batendo na porta e dizendo, eu já respondi, eu já trouxe a resposta. Para de orar agora e escuta o que eu estou falando com vocês. Deus pode estar trazendo você aqui, trouxe você aqui nesta manhã, para dizer para você, eu já respondi a sua oração. Você que não está vendo, você está pedindo a Deus, sei lá, melhora meu casamento, Deus, faz uma obra na vida do meu filho, Deus, melhora a minha igreja, e Deus já está fazendo isso, já está respondendo, Pedro está batendo na porta e você não está vendo, e aí está com aquele sentimento no coração, sei lá, talvez de ansiedade, de expectativa, para que a coisa que vai acontecer, e já aconteceu, e você está aí perdendo tempo, porque os seus ouvidos espirituais pode estar fechado, cara, para a oração, para a sua oração e para a resposta de Deus. Que coisa fantástica que essa menina nos ensina. A criança, Jesus nos orienta a ser como criança. A criança, ela tem essa percepção, você chama a atenção de uma criança por meio de uma história, ou de uma imagem, ela presta atenção, ela fica ali escutando o que você está dizendo. Nós adultos, às vezes não. É muito comum a gente sair de casa e ir para um culto como esse, estar aqui e não estar aqui. Está pensando em outras coisas, e Deus está respondendo a sua oração através de um versículo, de um cântico, e você está, Deus, quando é que o Senhor vai responder minha oração? Estou batendo na porta aí, cara. Lembro uma vez, eu vim angustiado para a igreja, não lembro exatamente qual foi o problema, são tantos problemas que a gente vive na nossa vida, né? E era um culto de oração, uma quarta-feira, eu já contei isso aqui várias vezes, tamanho impacto que eu tomei. Eu entrei por aquela porta ali, o culto de oração já havia começado, eu não era o pastor titular da igreja, e quando eu entrei, tinha acho que umas 4 ou 5 pessoas aqui, cantando um hino do cantor cristão. Não me recordo, não tinha grupo de louvor, com certeza. Tinha alguém, talvez, no violão, Paulo Cavalcante, que tocava aqui, alguma coisa muito simples. Igreja, a presença de Deus e a resposta de Deus no cântico que eles estavam entoando, simples, com algumas pessoas, foi tão forte, tão intenso, que se aquilo ali fosse materializado por meio de uma força ou de uma mão, ele me jogava lá fora, de tão forte, da resposta de Deus por meio de um cântico do cantor cristão de 4 ou 5 pessoas só. E eu entrei ali e falei assim, era Deus falando comigo, coisa tão linda, gente.
coisas que às vezes a gente não percebe. A gente vem para a igreja, desculpa eu insistir nesse ponto, porque é muito importante isso aqui. Uma aula da escola bíblica, o professor estuda, prepara e vem aqui para falar, não é para te derramar conhecimento e você saber mais o tamanho da arca, que tem não sei quantos côvados. Deus está ministrando ao seu coração e trazendo resposta das suas orações, e a gente às vezes fica ali, poxa, mas amanhã, segunda-feira, terça eu tenho que pagar aquele negócio que eu ainda não tenho, e Deus está ali ministrando, falando ao seu coração. Então, seja como esta menina aqui, saia a escutar. Quando você sair de casa, assim, eu vou para a igreja, porque eu vou escutar Deus falar comigo. Aleluia. Amém, irmãos? Pronto, podemos ir embora. Nunca mais chegue aqui com os seus ouvidos fechados. Nunca mais entre na presença de Deus em oração com os seus ouvidos fechados. Como essa igreja aqui. Essa igreja estava orando, estava no seu exercício religioso, estava buscando fervorosamente, mas esqueceu de prestar atenção na resposta. Simples assim. Nós temos um Deus que fala com a gente. Jesus disse isso em João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E esse capítulo de João 10, ele vai dizer que isso é o papel do bom pastor que fala com a sua igreja. Ele diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só uma criança ouviu a resposta de Deus. Só uma criança. Ter a percepção, a sensibilidade, o ouvido espiritual das respostas de Deus. Às vezes, gente, a gente não ouve a resposta de Deus porque a gente não quer ouvir a resposta de Deus. Já viu quando você faz uma pergunta e você não quer ouvir a resposta? É assim, às vezes, a igreja. Deus, eu aceito essa promoção. Deus, eu tenho que mudar de setor. Deus, eu aceito esse cargo na igreja. Deus, eu vou nessa viagem missionária, mas eu não quero ouvir Deus não, eu já sei a resposta que está dentro de mim, que eu não quero ir, ou eu quero ir. Deus, eu vou namorar essa menina, eu vou namorar esse jovem, a resposta já é a minha, não é de Deus. Não sei se isso acontece com vocês. Mas parece que essa igreja estava reunida e a resposta que eles queriam ouvir, não sei se é pelo inconsciente, eu não sei se é pela incredulidade, eles não estavam prontos para ouvir que Pedro estava solto. Já viu aquela história? Pô, você já ouviu, você é crente há muito tempo, mas eu vou repetir. O pastor começa a orar para que, gente, vamos fazer uma campanha aqui para orar, porque está muito sol, muito quente, vamos orar para chover. E o pastor começa essa oração de manhã e bota a igreja toda para orar para ela chuva. Chega no culto da noite, alguém chega lá vai para o culto com guarda-chuva. Aí chega na igreja com guarda-chuva e todo mundo começa a zombar da pessoa. Fala assim, pai, como é que você está maluco? Tem um tempão que não chove, você vem com guarda-chuva para a igreja? Fala assim, a gente está orando pela chuva. É mais ou menos isso aqui. Uma história que aconteceu, parece que é verídica, saiu nos jornais, aí eu não sei se até que ponto isso é verdade. Um pastor entra em briga com um cabaré que era do lado da igreja, e o som era muito alto, e ele entra numa disputa jurídica com a dona daquele cabaré. Os irmãos sabem quem é cabaré, né? Uma casa, né? Tá. E aí, começam a disputar na justiça, e aí isso vai parar o juiz. A dona do cabaré reclama com o juiz, olha, depois que essa igreja aí começou a orar, os meus clientes pararam de vir para cá, e está muito ruim aqui, a coisa estou quase falindo, eu quero acionar essa igreja para ela pagar os meus prejuízos, porque eles oraram e a coisa não está funcionando mais aqui. E aí o pastor falou assim, não, vocês não estão funcionando porque vocês não estão sendo competentes, enfim, dá a opinião dele, saindo daquela causa ali, né? Não tem nada a ver com isso não, eu não vou pagar essa indenização não, tá maluco? Isso é claro, isso é problema de vocês.
A juíza falou assim, Vera, não estou entendendo isso aqui. A dona do cabaré está acreditando mais na oração do que o senhor, pastor. É mais ou menos assim a igreja, em alguns momentos. A gente não sai a escutar as nossas orações. Igreja, em nome de Jesus, fique atento às respostas que Deus já está te dando. Ele não vai te dar amanhã. Nós não servimos um Deus surdo e mudo, que tem boca, mas não fala. Não sei, não é isso. Isso aí são os ídolos. A Bíblia diz, são os ídolos. O nosso Deus, ele se comunica, ele tem alegria em responder o clamor da igreja, desde que você esteja com seus ouvidos espirituais sensíveis. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Segunda coisa que esse texto nos mostra, saia a escutar, tenha ouvido espiritual, esteja sensível à voz de Deus. A segunda coisa está no versículo 14. Essa menina, que coisa linda, gente, essa menina ouve, vai lá na porta e de alegria não abriu a porta. Coisa estranha para a gente, os adultos, né? Nós somos adultos, sabemos das nossas responsabilidades. Se tem alguém batendo na porta, lógico, vamos lá abrir, mas ela ficou tão emberbecida pela alegria, tão contagiada pela alegria do momento e da resposta, que ela conseguiu ouvir. Deus salvou Pedro, Deus libertou Pedro, e ela celebrou a vida, ela celebrou a vitória, e esqueceu dos compromissos. Isso faz sentido para vocês? Faz sentido você deixar o boleto um pouquinho lá, esquecer um pouquinho a sua agenda, deixar o celular no canto e começar a celebrar a vida, as respostas que Deus tem para você, para nós? Foi isso que essa menina fez. Foi tanta alegria que ela viveu em poder perceber a resposta de Deus, que ela deixou de fazer o óbvio. Deixar de fazer o óbvio. Talvez um grande ensinamento que Deus quer te dar hoje. Sabe qual é a grande dificuldade, a grande diferença, uma das grandes diferenças entre uma criança e um adulto? É que o adulto tem compromisso, o adulto ele tem responsabilidade, o adulto ele precisa botar o pão à mesa, ele precisa correr atrás, ele precisa ganhar a vida, ele precisa ir à luta. A criança não, a criança precisa só brincar. Um pouco diferente das crianças desse tempo, né? As crianças desse tempo hoje aqui, né? Coitado, tem umas crianças aí, pais, não encha seus filhos de fazeres, não. O menino sai do colégio ele vai para o curso de inglês, do curso de inglês ele vai para o curso de espanhol, do espanhol ele vai para o alemão. Eu atendi um jovem esses dias, eu fiquei com pena dele, falei, quando é que você joga bola, cara? Bola, sabe o que é bola? Chutar? Quando é que você vai ser criança? Nós precisamos ter esse momento de criança. É isso que eu queria falar com vocês nessa manhã, nesse segundo ponto aqui. Essa menina, ela ficou tão empolgada pela resposta, que ela esqueceu o compromisso de abrir a porta. Mães, em alguns momentos nós precisamos suspender os nossos compromissos de, por exemplo, entendam bem isso que eu estou falando, não estou falando para a gente viver uma vida irresponsável, não é, a ideia não é essa. Mas existem alguns momentos que a felicidade da resposta de Deus, da presença de Deus é tão grande, que a gente está preocupado com, sei lá, com a casa arrumada. Vamos celebrar a família que está ali. Aí você já acorda estressado, brigando com o filho, que não arruma. Agora, nesse momento, os filhos vão ficar felizes da vida, né? Vão falar amanhã, mãe, deixa a casa desarrumada, né? Vamos celebrar. Existem alguns momentos que a gente precisa celebrar, gente. Porque senão, a gente morre e a casa vai ficar ali arrumadinha. A gente morre e o carro está limpinho. A gente morre, a conta está lá no azul, linda, cara. Mas a gente morre e não celebrou. A gente abre a porta vai lá, tem que abrir a porta, Pedro está batendo, gente, é um compromisso. Menina, que isso? A gente precisa aprender a celebrar as nossas vitórias, gente. Amém, igreja? Deus às vezes nos dá umas vitórias. Eu contei aqui no início aqui da nossa introdução. Você ganhou um carro, vai andar nesse carro, cara.
Vai celebrar, bota o som alto lá e vai cantar dentro do carro, vai dançar, vai brincar, vai ser criança. Às vezes a gente está tão cheio de compromissos, tantos afazeres, tantos boletos para pagar, que a gente esquece de celebrar aquilo que Deus tem nos dado, que é a nossa família. Celebrar a mesa farta, com alimento que Deus não tem deixado faltar na nossa mesa. Nos alegrar de estar na casa do Senhor. Nós estamos tão alegres com tudo isso que Deus está fazendo nessa igreja, e é possível que algumas pessoas não estão percebendo aquilo que Deus está fazendo nessa igreja. E não só nessa igreja, mas no tempo de hoje, até mesmo por meio da pandemia. Estamos tão preocupados com a pandemia, com álcool gel, com distanciamento, com protocolo, que nós estamos esquecendo aquilo que Deus está nos dando, que nós estamos aqui agora, por exemplo, respirando. Só isso já seria um momento de... Mas não, pastor, já morreu não sei quanto, não sei o quê, e a gente fica preocupado com abrir a porta, e com álcool gel, e não esquece de celebrar que você está vivo. Amém, irmãos? Então, a Rod, essa criança nos ensina que, a despeito de tantas coisas que nós precisamos fazer, não vamos ser negligentes, não vamos ser irresponsáveis, mas nós precisamos, em algum momento, suspender tudo e falar assim, não, agora eu vou, sei lá, agora eu vou fazer alguma coisa, eu vou brincar. Tem uma técnica que a gente ensina lá na terapia, na psicologia, chamada ilha. A gente fala assim, olha, você precisa entrar na ilha. O que é ilha? Você está cercado de coisas, de tarefas, de portas para abrir, mas não você, peraí, cara, é a caixinha do nada que só o homem tem, né? Mulheres, você precisa entrar nessa ilha. De vez em quando a louça está cheia lá, está cheia de coisa, a casa está bagunçando, não esquece, suspende isso, cara. Em alguns momentos, a pia pode ficar lá, ela espera. Em algum momento, a porta pode ficar fechada. Pedro já passou por vários livramentos, o anjo quebrou cadeia, o anjo tirou guarda, que Pedro, o anjo abre essa porta para Pedro, eu vou só lembrar aqui, ele dá o jeito dele. Ele continuou batendo lá, eu estou feliz, eu quero viver a minha felicidade. Sabe por quê, cara? Vai chegar uma hora, isso vai chegar, cara. Se Jesus não voltar e levar a gente hoje, vai chegar uma hora que a gente vai envelhecer, e a gente vai chegar lá com 80, 90 anos, e vai assim, poxa vida, não celebrei. Não celebrei meus 20, meus 30, meus 40, meus 50, porque eu fiquei abrindo porta, eu fiquei fazendo compromisso, eu fiquei resolvendo problemas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Onde Deus trouxe vocês aqui para falar, olha, fique atento, que eu estou fazendo algo na vida de vocês, perceba, eu estou respondendo a oração de vocês, e quando você perceber que eu estou respondendo a oração de vocês, celebre. Eu abri as outras portas, eu vou abrir mais essa, porque eu sou Deus. A gente assume algum compromisso que a criança não assume. A criança fala assim, não, que Pedro dá o jeito dele. Ela correu lá para, olha, Pedro está batendo lá, alguém vai lá abrir a porta, porque eu quero é celebrar, eu quero é ficar feliz. Ficou tão alegre, diz o texto, que de alegria não abriu a porta. Aleluia. Última lição com essa menina Rod, que eu gostaria que você aprendesse a viver com leveza, com simplicidade, com sensibilidade e com resiliência. Versículo 15, a comunidade, o ambiente, as pessoas que estavam ao redor de Rod, daquela criança, falou, menina, você está louca, você não pode ouvir a voz de Deus, você não pode sair a escutar, você está louca, diz a versão. Menina, que história é essa que Pedro está na... Não existe essa resposta de Deus, menina, você surtou.
Parece que eu estou aqui diante de algumas assembleias de nossa batista, né? Igreja, vocês não podem fazer isso não tem dinheiro. Menina, não faz sentido essa alegria que você está vivendo diante da pandemia. Você não pode sorrir porque o país está em recessão. Você não pode celebrar porque os seus parentes estão desempregados. Você não pode ser feliz porque tem pessoas indo para o inferno. E aí começam a botar compromissos. E é isso que esse povo que está em oração fala para essa menina: você está louca, menina. Você não pode ter esse comportamento de alegria diante. Nós estamos orando aqui, respeita. Que coisa interessante. E diz o texto que ela diz assim, mas ela afirmava, porém ela insistia. Pedro está aí sim, gente. Ela não parou diante das críticas. Realmente, você ser feliz hoje, parece que incomoda algumas pessoas. Você celebrar a vida e celebrar as respostas que Deus está te dando, parece que incomoda alguns religiosos. Não pode, Deus não pode ter respondido a sua oração. Não faz sentido você estar rindo, se Tiago morreu, se Pedro está preso, não faz sentido. Você está louco. Mas aquela menina continuou com a sua fala. Ele está aí fora. Ela não desistiu do seu propósito. Ela continuou no seu intento. Ela não largou, ela não deixou de ser a despeito daquilo que os outros não eram. Não. Se vocês não querem ouvir a voz de Deus, eu estou ouvindo. E ele está lá fora. Se você não está acreditando, é um anjo. Não é anjo, é Pedro, diz o texto. Igreja, aquela menina foi desprezada, ridicularizada. Quantas vezes nós somos desprezados, ridicularizados por servir a Deus, por fazer a obra de Deus, por nos envolver nas coisas de Deus, por exercer a nossa fé diante daquilo que cremos, daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo, e o mundo vai rir de você, e vai te chamar de louco, porque você vem para a igreja no domingo, você podia estar no parque da cidade essa hora, você podia estar dormindo, eles vão ridicularizar de você, porque você entrega dinheiro e vai dar dinheiro para pastor e para a igreja, não é assim que eles falam. Aquela menina continua. Eu queria encerrar a nossa reflexão dessa manhã e perguntar a você que está aqui, você que está em casa, do que você já desistiu por conta da pressão do ambiente? Do que você deixou de comunicar? Dentro da certeza que você tem que é Deus. Deus está fazendo na sua vida, Deus está livrando, Deus está libertando o seu marido. Tenha convicção que Deus está respondendo a sua oração, mesmo que ninguém está vendo, você está vendo, você está ouvindo, você tem sensibilidade espiritual. O que já fez com que você perdesse a sua força? Parou, minimizou, quem sabe já desistiu por conta que as pessoas estão te chamando de louco, ou te chamaram. Em nome de Jesus, primeira coisa, tenha sensibilidade. Segunda, tenha leveza na vida e celebre a vida, celebre as vitórias do Senhor com alegria. E terceiro, não desista diante das adversidades. Não desista diante das palavras contrárias. Não desista diante dos oponentes. Se Deus tem uma vitória para a sua vida, se Ele já te deu essa vitória, celebre e continue a celebrar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ela continuou a dizer, ela continuou a falar, e até então que eu falei assim, pô, essa menina, olha, pela tua insistência eu vou lá naquela porta lá. Caminhe na tua fé, independente da fé do outro.
e você vai ver que você vai conseguir mudar o ambiente. Você vai ver que as pessoas vão, por meio da sua fé, vão dizer, tá bom, eu vou lá nessa porta. Ontem nós falamos aqui, o pastor Felipe está ali atrás com a irmã Diane. O pastor Felipe ouviu a voz de Deus para ir para Ponte Alta. E ele dizia no conselho missionário, nós vamos para Ponte Alta. E eu, como essa igreja que estava orando, Nonato, não estava ouvindo a resposta de Deus. Falei, pastor Felipe, não, Pedro não está nessa porta batendo. Isso é um anjo, é outra coisa. Eu não estou ouvindo Deus dizendo que você vai para Ponte Alta. E aí, então, a gente pega Felipe e Diane e leva lá em Ponte Alta, que era o processo, né, normal, e a gente sempre faz isso, pega o missionário, leva o missionário para conhecer o campo missionário, para que o missionário chegue no campo missionário e fale assim, não, realmente eu quero ficar. Aí a gente entende que Deus realmente respondeu a nossa oração, porque nós vimos de forma empírica, conclusivo ali, realmente, agora está certo. Eu vi os furos na mão de Jesus, ele realmente está vivo. A gente tem essa... A gente precisa acreditar que Deus responde às nossas orações, irmãos. Como uma criança. Vamos ser como uma criança. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pedir a Deus essa sensibilidade. Essa leveza. E essa determinação, Pai. Conduza a tua igreja, ó Deus. Ou melhor, ó Deus, continue a conduzir a tua igreja, Pai. Nos dando, ó Deus, esse ouvido sensível à tua voz, ó Deus. Assim como Elias, dentro da caverna, consegue perceber, ó Deus, o seu agir por meio de uma leve brisa, ó Deus. Um sussurro. Deus, a tua resposta que vem, nem sempre de uma forma convencional, como nós costumamos pensar, ó Deus, de acordo com os nossos princípios religiosos, acadêmicos, e até, por que não dizer, científicos, pragmáticos, empíricos, ó Deus. Pai, nesse momento agora, ó Deus, de simplicidade, da abertura de um livro milenar, que alguns os consideram, ó Deus, como ultrapassado, na simplicidade, ó Deus, de entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e lermos um simples versículo. Na calmaria, ó Deus, das nossas agendas hiperlotadas, pararmos e entrarmos na ilha de um quarto, de uma mesa, uma cadeira, e nos isolarmos, ó Deus, de tudo o que está ao nosso redor, para ouvir a tua voz, ó Deus. Para recebermos, ó Deus, a resposta daquilo que estamos orando com tanta intensidade. Para percebermos, ó Deus, pelos olhos da fé, o Pedro que bate a porta, como resposta do clamor da tua igreja. Deus, obrigado, ó Deus, pelos olhos da fé, ó Deus, pelos ouvidos da fé, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelas respostas que nós estamos recebendo, ó Deus, nessa igreja, no dia de hoje, agora, Deus, nesse exato momento, ó Deus, o Senhor está respondendo orações neste instante, ó Pai. Pai, a sensibilidade, ó Deus, nos enche de alegria e dizer, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, porque acreditamos, ó Deus, porque ouvimos a sua voz
que o Senhor está operando na nossa casa, Pai, na nossa família, ó Deus, nos nossos filhos, nesta igreja, no nosso Brasil e no mundo, ó Deus. O Senhor está respondendo o clamor da tua igreja e está transformando a nossa nação, ó Deus. Aleluia. Nos ajude, ó Deus, a acreditar naquilo que nós fazemos. Pregamos o Evangelho, oramos, e assim o nosso mundo não simplesmente será transformado amanhã, não, ele já está sendo transformado hoje. Aleluia. Nos encha com essa alegria, Deus. Não nos permita parar, desistir diante das críticas e dos oponentes e dos incrédulos, ó Deus. Nos ajude a continuar em oração, como uma criança, em nome de Jesus. Amém. Deus falou contigo? Diga amém, cara. Amém. Você ouviu Deus falando contigo aí? Diga amém. Amém. Isso aí.